Vamos rezar então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, bom dia para todos. Eu peço perdão pelo atraso, mas eu estava lá, fui buscar as chaves e o pároco, o Frei João, me chamou para conversar, e aí não tinha como, né? Tive que dar atenção para ele, e aí acabei me atrasando um pouquinho. Peço perdão a vocês. Então, na aula de hoje, nós vamos falar de 3 artigos da nossa fé. Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar, isso não é tão fácil, mas aqui no Catecismo, vocês podem olhar artigo, por exemplo, a aula de hoje é o artigo 5, né? Jesus Cristo desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu não sei se vocês já notaram, porque são 12 os artigos de fé, né, que estão no credo. Então este número 12, que é tão simbólico, foi a partir das 12 tribos de Israel que Deus formou o povo escolhido do Antigo Testamento
A Santa Igreja Católica, que é o povo escolhido, né? O verdadeiro povo escolhido, o povo escolhido do Novo Testamento, também foi formado a partir dos 12 apóstolos, e é muito significativo que também sejam 12 os artigos da nossa fé. E hoje é uma aula interessante porque nós falaremos de 3 artigos da nossa fé na mesma aula. É a aula que contém mais artigos de fé, sem dúvida nenhuma. Nós já falamos de 4 deles, né? Durante um longo tempo a gente falou apenas do primeiro artigo da nossa fé, que é creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então este é o primeiro artigo da nossa fé. O segundo artigo é em Jesus Cristo, né? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Então a gente também teve uma aula. Este segundo artigo a gente acaba por falar em uma aula, né? O primeiro, a gente fala toda a catequese sobre a criação, o próprio dogma da Santíssima Trindade é abordado neste primeiro artigo. E o terceiro, né, é na sequência. Vamos lá. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Se vocês olharem aqui na página 58, vocês vão conseguir identificar os 12 artigos da fé, 58 e 59 do Catecismo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Este é o primeiro artigo, como eu falei. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, é o segundo artigo. E o terceiro, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Este é o terceiro artigo da nossa fé, que nós abordamos em 3 aulas, né? Aquela aula que eu dei sobre os dogmas a respeito da pessoa de Nosso Senhor e os dogmas marianos. Depois nós tivemos uma aula que o Renato deu sobre a vida, né? A infância de Nosso Senhor Jesus Cristo e a sua vida oculta. Depois nós tivemos uma aula sobre a vida pública. E na última aula o Renato falou sobre o 4º artigo da nossa fé: padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Este é o 4º artigo da nossa fé católica, e o Renato deu uma aula sobre ele, né? Foi a aula passada. Fala da paixão, da morte, do sepultamento de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós falaremos de 3 artigos de fé. O primeiro deles: desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia. Então, é a descida de nosso Senhor Jesus Cristo à mansão dos mortos e a ressurreição. Este é o 5º artigo. O 6º, que é a ascensão, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Este é o 6º artigo. E o 7º, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então estes são os 3 artigos que nós trataremos na aula de hoje. Depois, né, tem o 8º, creio no Espírito Santo, é a aula que vem. Depois o 9º, creio na Santa Igreja Católica. Este artigo ele demanda mais aulas, porque tem uma série de questões que são tratadas neste 9º artigo da nossa fé sobre a Igreja, né? A fé na Igreja Católica, fundamental este artigo, porque se eu creio na Igreja, eu creio em tudo aquilo que ela ensina. Depois, né, o 10º, creio na comunhão dos santos. Perdão, na comunhão dos santos está atrelado à fé da Igreja. Depois, o 10º, na remissão dos pecados. O 11º, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E assim a gente conclui o credo. Então, é só para que vocês vejam qual é o nosso itinerário. Isto é só a primeira parte da catequese, tá? Depois a gente vai continuar com a Sagrada Liturgia. Mas voltemos aqui, então, no Catecismo é a página 180, mas hoje eu vou acompanhar mais pelo compêndio. É a pergunta 125 do compêndio que a gente vai iniciar aqui, então, com o artigo 5, né? O 5º artigo da nossa fé: creio em nosso Senhor Jesus Cristo, que desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos no 3º dia. Vamos lá, na pergunta 125.
O que são os infernos aonde Jesus desceu? Os infernos, diferente do inferno da condenação, constituíam o estado de todos aqueles justos e maus que tinham morrido antes de Cristo. Com a alma unida à sua pessoa divina, Jesus nos infernos esteve com os justos que esperavam o seu Redentor para entrar, enfim, na visão de Deus. Depois de ter vencido, mediante a sua morte, a morte e o diabo, que tinha o poder da morte, libertou os justos à espera do Redentor e lhes abriu as portas do céu. Então, esta realidade está dentro do dogma de fé relacionado com a ressurreição. A gente já falou de alguma forma sobre isso na aula sobre a Semana Santa. O que aconteceu no Sábado Santo, né? O que aconteceu depois que nosso Senhor Jesus Cristo morreu e foi sepultado, ou seja, ele ainda não tinha ressuscitado, por isso é que aqui se fala da alma, a alma de nosso Senhor unida à sua pessoa divina. Então nós já vimos que nosso Senhor Jesus Cristo é uma só pessoa divina, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, e ele tem duas naturezas, né? A natureza divina e a natureza humana, e nosso Senhor Jesus Cristo se fez homem, né? É Deus que se fez homem, então é evidente que ele tem um corpo e uma alma. A morte é justamente a separação do corpo e da alma. Isto é que é, à luz da fé, tecnicamente a morte, é quando a alma se separa do corpo. E isto aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor assumiu a nossa humanidade e morreu como nós. Então ele assumiu a nossa humanidade em tudo, exceto no pecado, diz a própria carta aos Hebreus. Então, vejam que nosso Senhor Jesus Cristo de fato morreu, a sua alma se separou do seu corpo e enquanto ele ainda não tinha ressuscitado, ele desceu à mansão dos mortos. Então, mansão dos mortos é sinônimo de infernos. Vocês podem também chamar de limbo. Limbo é outro nome possível. Sheol, com SH, né? S-H-E-O-L. Sheol vem do hebraico, né? E Hades no grego, H-A-D-E-S. Então são todos sinônimos: mansão dos mortos, infernos, limbo, Sheol, Hades. Todas estas palavras designam o mesmo lugar. É o lugar para o qual iam as pessoas que morreram antes do sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as pessoas que morreram, e aqui o catecismo fala, né? O compêndio diz tanto os justos quanto os maus, mas entendam que por mais que todos estivessem na mansão dos mortos, o destino deles não era o mesmo. Não sei se vocês conhecem aquela parábola do Lázaro, que era aquele mendigo que ficava na porta de um homem rico que era muito afeito ao banquete, né, aos banquetes, às festas. Quando os dois morrem, Lázaro vai para o seio de Abraão, enquanto aquele rico que desprezava Lázaro, que sequer olhava para ele, que sequer ia ao encontro das suas necessidades, aquele homem vai para um tormento, ele padece tormentos. Até é bem significativo que na passagem ele pede para que Lázaro molhe o dedo na água, a ponta do dedo, e coloque na sua língua de tanta sede que ele estava. Então é claro que isso aqui é uma referência ao próprio inferno, né? A sede, né? O fogo eterno. E Abraão deixa muito claro que não havia entre eles comunicação. Não havia comunicação. Então é evidente, os justos do Antigo Testamento, as pessoas justas, as pessoas santas, as pessoas que não foram mais nesta vida e que morreram antes de nosso Senhor Jesus Cristo, elas não tiveram o mesmo destino das pessoas mais. Então, por mais que se fale da mansão dos mortos como um lugar onde estavam todos, mas uns estavam à espera do Messias, outros, infelizmente, estavam no caminho da condenação eterna do inferno. Então, por mais que se use a palavra infernos no plural, não confundam infernos com inferno, tá? Inferno, a gente ainda vai ter uma aula para falar do céu, do purgatório e do inferno. Inferno é o lugar
no qual estão aqueles que são condenados eternamente, juntamente com Satanás e os seus demônios. Este é o inferno. Não há saída do inferno. O inferno é um lugar de condenação eterna. Neste caso, não. Os justos do Antigo Testamento, como eu falei, estavam à espera do Messias, à espera de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós podemos pensar nos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, podemos pensar em Moisés, no rei Davi, no profeta Isaías, apenas para dar alguns exemplos, mas aqui vocês precisam entender todas aquelas pessoas que morreram bem, né? É claro que não é como nós falamos hoje, que a gente diz morreu em estado de graça. É totalmente diferente, porque é depois de nosso Senhor Jesus Cristo é que existe a possibilidade de nós estarmos em estado de graça, porque Ele nos salvou, Ele nos redimiu. Os justos do Antigo Testamento, nós podemos, sem dúvida nenhuma, chamá-los de santos, especialmente aqueles que tiveram um papel notório na história da salvação, mas é totalmente diferente de alguém que alcança a santidade depois de nosso Senhor Jesus Cristo, depois do Verbo se fazer carne. É claro que depois da redenção, o homem sim está num estado de graça, num estado de reconciliação com Deus. Mas basta que vocês pensem naquelas pessoas que buscaram fazer o bem, buscaram servir a Deus, buscaram amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a eles mesmos. Estes são os justos que estavam à espera, e foi para estes que nosso Senhor Jesus Cristo desceu à mansão dos mortos. Não foi para as pessoas más, não foi para as pessoas que morreram em pecado. Da mesma forma que acontece hoje, infelizmente, quando a pessoa morre em pecado, isso também aconteceu no Antigo Testamento, ela está eternamente condenada. O tempo que nós temos para nos arrepender dos nossos pecados, o tempo que nós temos para pedir perdão, o tempo que nós temos para nos reconciliar com Deus é até a morte. Depois da morte não há mais tempo. Por isso é que quando alguém morre e a gente diz, vamos rezar por tal pessoa, é para o caso dela estar no purgatório. É claro, a gente não sabe, a gente reza sempre. Mas sabe, se uma pessoa está no inferno, não adianta rezar por ela. Da mesma forma que se ela está no céu, não há necessidade de rezar por ela. Mas a gente deve rezar sempre, eu já falei isso para vocês. A gente não sabe onde estão as pessoas. A gente não tem certeza nem da salvação, nem da condenação. Por isso é que a gente deve rezar por aqueles que morrem. Porque se essas pessoas estiverem no purgatório, do purgatório só há saída para o céu. A pessoa que está no purgatório, ela está à espera do momento em que ela estará face a face com Deus no céu, e ela não pode rezar por ela mesma. Diferentemente desta vida, em que nós podemos suplicar em nosso favor, as almas que estão no purgatório, elas não podem rezar por elas mesmas. Elas dependem das nossas orações, dos nossos sacrifícios, das nossas penitências, dos nossos atos de amor. Tudo que a gente faz de bom nessa vida, a gente pode oferecer em favor das almas que padecem no purgatório, porque o purgatório também é um lugar de sofrimento, também é um lugar de padecimento, mas é um sofrimento bom, é um sofrimento cujo fim é o céu, cujo fim é a eternidade com Deus no céu, cujo fim é estar face a face com Deus eternamente, diferentemente do inferno, que é um sofrimento sem fim. No inferno não há esperança. No purgatório só há esperança, a esperança do céu. Mas eu falo tudo isso só para que vocês não confundam todos esses conceitos, porque é muito comum que haja uma grande confusão. Então, nosso Senhor Jesus Cristo desce aos infernos. Isso aconteceu historicamente no Sábado Santo, antes da ressurreição. Nosso Senhor desceu para anunciar o Evangelho. Então, ele desceu para pregar o Evangelho aos justos do Antigo Testamento, às pessoas que estavam à espera do Salvador, à espera do Messias. E é claro, depois que ele ressuscitou, depois que ele ressuscita e sobe aos céus, a gente vai ver isso hoje, ele abre as portas do céu também para essas pessoas, também para os justos do Antigo Testamento. Alguém levantou a mão? Natália? Não, né? Então vamos só ver aqui na Sagrada Escritura
Tem aqui duas passagens que estão na primeira carta de São Pedro, é um dos últimos livros da Sagrada Escritura, que falam de alguma forma dessa descida de nosso Senhor Jesus Cristo aos infernos. Vamos lá. É a primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículos 17 a 22. As cartas de São Pedro, a primeira e a segunda, elas ficam depois da carta de São Tiago Menor. Então vamos lá, primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículos 17 a 22. Aliás, é melhor padecer, se Deus assim o quiser, por fazer o bem, do que por fazer o mal. Pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. É nesse mesmo Espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes, quando Deus aguardava com paciência, enquanto se edificava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, apenas 8, se salvaram através da água. Essa água prefigurava o batismo de agora, que vos salva também a vós, não pela purificação das impurezas do corpo, mas pela que consiste em pedir a Deus uma consciência boa pela ressurreição de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, tendo subido ao céu, está assentado à direita de Deus, depois de ter recebido a submissão dos anjos, dos principados e das potestades. Vejam que essa passagem acaba por compreender a aula inteira hoje, porque ela fala ao mesmo tempo da descida de nosso Senhor Jesus Cristo aos infernos, fala da ressurreição e fala também da ascensão de nosso Senhor. A segunda passagem está na mesma primeira carta de São Pedro, no capítulo 4, versículo 6. Vejam que é algo que é um indicativo desta descida, não é algo tão claro, não é algo tão explícito. Primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 6. Pois para isso foi o Evangelho pregado também aos mortos, para que, embora sejam condenados em sua humanidade de carne, vivam segundo Deus quanto ao Espírito. Então é evidente, na mansão dos mortos estavam lá as almas daqueles que tinham morrido. E nosso Senhor também, com a sua alma, a alma é imaterial, a sua alma, ele foi pregar o Evangelho. Entendam que no céu só há duas pessoas que estão em corpo e alma hoje: nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus que se fez homem, e Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela não ascendeu ao céu, ela foi assunta. É diferente, né? Nosso Senhor, ele sobe aos céus por sua própria força, pelo seu próprio poder. Nossa Senhora, que é criatura como nós, ela foi assunta, ela foi elevada, ela foi levada para o céu por Deus. E Nossa Senhora, então, ela também ressuscitou. As pessoas acabam por confundir como se Nossa Senhora não tivesse morrido, ela tivesse simplesmente sido assunta direto. Não, ela morreu, ressuscitou e foi assunta. Então, o que se fala da dormição de Nossa Senhora é a sua morte. Nossa Senhora, a exemplo do seu filho, morreu, ressuscitou e foi assunta aos céus, e ela está sim em corpo e alma. Nós somente, se Deus nos permitir, estaremos em corpo e alma no céu no final dos tempos. No final dos tempos é que haverá a ressurreição da carne. Enquanto isso, as pessoas boas, os santos, agora a terminologia mais utilizada para o Novo Testamento é os santos. Os santos estão no céu apenas com as suas almas. Os seus corpos estão nas sepulturas. Há, inclusive, santos que têm os seus corpos incorruptos, como sinal da sua santidade. Às vezes passam anos, às vezes séculos, e os corpos dos santos não se corrompem totalmente. De alguns santos, não de todos. Mas o fato é que todos nós ressuscitaremos na carne no último dia, no final dos tempos.
tanto os salvos quanto os condenados. Os salvos terão um corpo glorioso, a exemplo, né, do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo e também de Nossa Senhora. Os condenados terão um corpo condenado, um corpo medonho. Então, este é o primeiro ponto deste artigo 5. Nosso Senhor Jesus Cristo que desceu aos infernos. Quem quiser se aprofundar neste mistério de uma forma bem poética, né, eu recomendo, claro, que vocês leiam, né, o Catecismo. Este mistério de Nosso Senhor que desce aos infernos está entre os os parágrafos 632, tá? E 637. Está este mistério compreendido, mas leiam também aquela homilia que eu li para vocês aqui na aula da Semana Santa. Caso possível, releiam aquela homilia do Sábado Santo, porque ela fala deste mistério de uma forma poética e belíssima. Ela está inclusive citada. Ela está citada no Catecismo, aí, na página 182 do Catecismo tem um trecho da homilia, mas é bom que vocês leiam a homilia inteira, vocês perceberão que de fato ela é belíssima. Vamos ler só o resumindo aqui no Catecismo, então, os parágrafos 636 e 637, porque aqui tem um corte. Na expressão, Jesus desceu à mansão dos mortos, o símbolo confessa que Jesus morreu realmente e que por sua morte, por nós, venceu a morte e o diabo, o dominador da morte. O Cristo morto em sua alma, unida à sua pessoa divina, desceu à morada dos mortos, abriu as portas do céu aos justos que o haviam precedido. E agora a gente entra propriamente na ressurreição de nosso Senhor. Voltemos ao compêndio para que a gente possa se aprofundar então neste primeiro artigo, o quinto artigo da nossa fé, que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Vamos lá. Que lugar ocupa a ressurreição de Cristo na nossa fé? A ressurreição de Jesus é a verdade culminante da nossa fé em Cristo e representa com a cruz uma parte essencial do mistério pascal. Então, a ressurreição de fato integra o mistério pascal. Mistério pascal é justamente a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós poderíamos também, de alguma forma, até colocar a própria ascensão de nosso Senhor que sobe aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, este é o mistério pascal. Mistério pascal que nós começamos a estudar com o Renato na última aula e continuamos na aula de hoje e encerraremos. Este é o centro da nossa fé. Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez homem, ele se encarna, ele se faz homem para o mistério pascal, para nos salvar, para sofrer por nós a paixão, dar a sua vida por nós, morte e sepultamento, e ressuscitar ao terceiro dia e depois de 40 dias subir aos céus e se sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E é através deste mistério pascal que nós somos salvos. Nós poderíamos, eu sempre falo para vocês que a salvação ela não se limita à remissão dos pecados, que salvação não é simplesmente remir os pecados, perdoar os pecados. Então a gente poderia situar esta dupla realidade da salvação, porque a salvação também é a participação do homem na vida divina. É o homem que é chamado a estar com Deus eternamente no céu, participar da vida bem-aventurada de Deus. Então, nós poderíamos situar a remissão dos pecados na paixão e na morte. Nosso Senhor sofre, dá a sua vida por nós, e quando Ele dá a sua vida por nós, Ele paga o preço pelos nossos pecados. Aqui acontece a remissão dos pecados, e Ele ressuscita ao terceiro dia e sobe ao Pai para abrir as portas do céu para nós, para fazer-nos participantes da sua vida divina, da sua vida bem-aventurada. Vejam que com a ressurreição e a ascensão se completa o mistério pascal. Por isso é que São Paulo dirá que se nosso Senhor Jesus Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé.
No capítulo 15 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ele diz exatamente isso. Se nós não cremos na ressurreição de nosso Senhor, a nossa fé é vã. Nós somos dignos da mais alta pena, diz São Paulo na sua carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios. E é exatamente isso. Não se completaria o mistério pascal, não se completaria o mistério da nossa salvação se nosso Senhor Jesus Cristo não tivesse ressuscitado e subido aos céus. E infelizmente hoje há pessoas dentro da igreja que duvidam da historicidade, da verdade da ressurreição de nosso Senhor. Isso é um absurdo. Há pessoas que afirmam, por exemplo, que se encontrassem o corpo de nosso Senhor, se arqueólogos encontrassem, por exemplo, o corpo de Nosso Senhor, que eles não perderiam a fé. E eles estão até corretos, porque eles já perderam a fé desde já, porque para afirmar um absurdo desse, a pessoa já perdeu a fé. Não há como encontrar o corpo de Nosso Senhor num túmulo debaixo da terra. Nosso Senhor realmente ressuscitou e realmente subiu aos céus e realmente está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nosso Senhor não está mais nesta vida. O seu corpo está na glória. Nosso Senhor, eu já falei isso para vocês, ele assumiu a nossa humanidade de uma vez por todas. Isso é muito bonito a gente refletir. Ele não passou um tempo como homem. Ele não foi homem durante 33 anos. Ele assumiu a nossa humanidade para sempre. Então ele está como homem, Deus que se fez homem, 100% Deus, 100% homem, na glória com o Pai, na vida eterna. São João é porque no português a gente usa a palavra vida, tanto para a vida terrena como para a vida eterna. No grego existem duas palavras diferentes, existe a bios, aí inclusive a palavra biologia, conhecimento da vida, logos e bios. Então, a bio designa a vida terrena, esta vida material, mas existe a zoé, que é a vida eterna. Nosso Senhor não está mais na bios, ele não está na vida biológica. Diferentemente das ressurreições, a gente vai ver isso. Nosso Senhor ressuscitou 3 pessoas, vocês se recordam? As 3 ressurreições que ele realizou milagrosamente: Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim, o filho da viúva de Naim. Essas foram as 3 ressurreições que Nosso Senhor operou. Qual é a diferença da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo para estas ressurreições? Lázaro voltou a viver nesta vida e depois ele voltou a morrer. Então, não confundam essas ressurreições que inclusive santos realizaram. São Pedro, essa semana mesmo nós tivemos uma aula lá no São Dom Bosco sobre São João Bosco. São João Bosco também ressuscitou. Houve santos que fizeram este milagre, alcançaram esta graça de Deus de ressuscitar pessoas. Mas essa ressurreição não é a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é uma ressurreição em que a pessoa volta a esta vida e ela continua a viver e em algum momento ela vai morrer de novo. Nosso Senhor não. Nosso Senhor, ele ressuscitou para uma vida nova, para a vida eterna. Ele, inclusive, enquanto homem, foi o primeiro homem a entrar no céu, a entrar na vida bem-aventurada de Deus. Ele é 100% Deus e 100% homem, então ele é o primeiro homem a entrar. Por isso é que ele abre as portas do céu para nós, não somente enquanto Deus, mas também enquanto homem. Ele entra no céu, o primeiro homem que entra, para que nós também possamos entrar. E é por isso que a gente fala da ressurreição da carne no final dos tempos, porque os nossos corpos apenas ressuscitarão no final dos tempos, mas as nossas almas, as almas dos justos, já ressuscitarão no momento da morte. Então já há a ressurreição, já há a entrada na vida eterna. E aí, se a pessoa foi salva, claro, ou ela estará um tempo no purgatório, ou ela já entrará no céu para aqueles que foram santos nesta vida. Fala aqui. Os santos e os profetas, eles vão para a mansão dos mortos ou eles vão direto para o céu? Não, eles foram para a mansão dos mortos. Não havia céu no Antigo Testamento. Boa pergunta. Não havia. Ninguém ia para o céu. Só há céu depois de nosso Senhor Jesus Cristo nos salvar, depois do mistério pascal.
Nosso Senhor abre as portas do céu. Ele inaugura o céu para nós. Os santos agora, né? Então, agora sim, já vão para o céu com as suas almas. Os corpos não, mas aí com as suas almas já vão para o céu. E, em geral, só vai direto para o céu quem alcança a santidade nesta vida. Quem não alcança a santidade nesta vida, em geral, passa pelo purgatório. Então, isso significa que a maior parte, a imensa maioria dos salvos, passa pelo purgatório. Tá? Fala. É o corpo da sepultura, só que ele passa a ser um corpo glorioso. Ele não simplesmente retoma a vida e permanece o mesmo corpo. Não, é um corpo glorioso, mas é o mesmo corpo, sim, de uma forma, claro, milagrosa, que só Deus pode realizar. Então, fala. A mansão dos mortos é o mesmo lugar que no Novo Testamento fala de seio de Abraão? Mas ali é uma referência à mansão dos mortos. Por mais que esteja no Evangelho, eu falei isso no início da aula, é o seio de Abraão. Os justos do Antigo Testamento iam para o seio de Abraão, os maus não. Isso fica claro, inclusive, na parábola, que tem o rico... tecnicamente, essa parábola é chamada de o rico epulão, né? Porque epulão significa banqueteador, né? Épola é banquete. Então, o rico epulão, ele não vai para o seio de Abraão porque ele não praticou o bem nesta vida, enquanto Lázaro, que era um homem pobre, que sofreu, e um homem justo, vai para o seio de Abraão. Sim, são sinônimos. Então, vamos aqui à pergunta 127. Que sinais atestam a ressurreição de Jesus? Além do sinal essencial, constituído pelo túmulo vazio, a ressurreição de Jesus é atestada pelas mulheres, que foram as primeiras a encontrar Jesus e o anunciaram aos apóstolos. Jesus depois apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, e a outros ainda. Os apóstolos não puderam inventar a ressurreição, pois ela lhes parecia impossível. Com efeito, Jesus até os reprovara pela incredulidade deles. Então, vejam que a ressurreição é uma questão de fé, evidentemente. Não procurem uma prova matemática como 2 mais 2 igual a 4, mas, sem dúvida nenhuma, há sinais que atestam a ressurreição. Como diz a doutrina, né? O primeiro deles é o túmulo vazio, por mais que o túmulo vazio pudesse ser explicado de outras formas. Inclusive os próprios judeus, maldosamente, isso está no Evangelho de São Mateus, lá no final do Evangelho, começaram a espalhar a notícia mentirosa de que os seus discípulos tinham escondido o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Tinham retirado o corpo e tinham escondido. É evidente que isso não faz o menor sentido, porque inclusive a pedra que cobria o sepulcro era uma pedra muito grande, muito pesada. Não havia como, na calada da noite, o túmulo inclusive vigiado por guardas. Isso foi um pedido feito pelas autoridades judaicas, porque elas sabiam que nosso Senhor Jesus Cristo já tinha dito que ressuscitaria. Então o túmulo estava guardado, mas o sepulcro está vazio. Isso é um fato histórico. O sepulcro está vazio. E há outros elementos que, unidos a este fato histórico do sepulcro vazio, atestam a ressurreição, que são justamente as aparições. Nosso Senhor aparece a inúmeros dos seus discípulos nas mais diversas circunstâncias. E é interessante observar, por mais que hoje não seja essa a realidade, mas na época era, naquela época o testemunho de uma mulher não tinha valor jurídico. Hoje não. Hoje eu sou advogado, né? O Tiago também, imagino que haja outros aqui que sejam. Hoje, se você tem um fato que uma mulher testemunhou, você pode arrolá-la como testemunha tranquilamente, e aquele testemunho terá valor. Chama muito a atenção que Nosso Senhor tenha escolhido aparecer para mulheres numa época em que o testemunho delas não tinha valor jurídico. Isso é muito interessante. E as mulheres foram privilegiadas com esta aparição, especialmente Santa Maria Madalena, mas não apenas ela. Outras santas mulheres testemunharam
a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo em um primeiro lugar. Então vejam como Deus ele não age segundo a nossa razão limitada. E isto que está escrito aqui também é muito importante. Em diversas aparições, as mulheres não. As mulheres reagiram às aparições com fé. Elas, inclusive, foram anunciar aos discípulos que tinham se encontrado com o nosso Senhor. Mas os discípulos, os próprios apóstolos, principalmente os apóstolos, reagiram com incredulidade. Boa parte deles. Então isto mostra que eles jamais poderiam ter inventado a ressurreição, já que eles mesmos demoraram a crer na ressurreição. Então é evidente que isso é algo que não poderia ter sido inventado. Não pode ser uma fábula, uma história da carochinha. Não, é um fato histórico. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é um fato histórico que foi presenciado por diversas testemunhas. E esta sequência que está aqui no compêndio é narrada por São Paulo, está citado aqui na primeira carta aos Coríntios, a gente vai ler daqui a pouco, capítulo 15, versículos 5 a 6. São Paulo vai dizer que nosso Senhor Jesus Cristo apareceu para Pedro, São Pedro, isto está atestado no Evangelho de São Lucas, esta aparição, por mais que ela não seja narrada, mas São Lucas menciona que nosso Senhor apareceu para São Pedro. Ele apareceu também para Tiago, dirá São Paulo. Ele apareceu para 500 pessoas de uma vez. A gente pode lembrar dos discípulos de Emaús, a gente pode pensar nos apóstolos todos reunidos. Nosso Senhor aparece diversas vezes para os apóstolos. Então, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, é um fato histórico. Todos esses elementos unidos à nossa fé, à nossa disposição de crer, atestam que a ressurreição de Nosso Senhor é um fato histórico, não é um símbolo. Fujam deste tipo de narrativa que ela é herética. Quando você começa a dizer que a ressurreição de Nosso Senhor é um símbolo de que Ele está vivo nos nossos corações, é um símbolo de que a sua causa está viva, que os seus ensinamentos estão vivos, isso é heresia. Você começa a negar a verdade de fé de que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Por mais que sim, Ele esteja vivo nos nossos corações, por mais que sim, os seus ensinamentos, aquilo que Ele ensinou, aquilo que Ele fez, o amor que Ele nos ensinou, tudo isso está vivo, a ressurreição é um fato histórico. E nós devemos crer na ressurreição, crer integralmente nesta verdade de fé. Pedro, eu ouvi essa semana uma análise filosófica sobre a fé, e ela deu um exemplo em cima até do que aconteceu com Pedro de ter negado Jesus 3 vezes, falando que a fé não é um símbolo de crença, e sim um símbolo de fidelidade, como no exemplo que aconteceu com Pedro. Ele não deixou de crer no Senhor Jesus Cristo em pessoa na hora que o negou 3 vezes, mas ele deixou de ser fiel, não sei se é essa palavra que usa, fiel ao que ele vivia ali, né? A que ele acreditava, vamos dizer. Ele não deixou de acreditar em Jesus, mas ele deixou de reconhecer naquele momento por uma fidelidade, não por uma crença. Isso é de acordo com a igreja? De alguma forma sim, mas a gente precisa distinguir a fé da moral. A gente vai ter um momento aqui na aula em que a gente vai falar dos 10 mandamentos, e aí a gente vai ensinar o que a igreja ensina a respeito do agir cristão. Como um fiel católico deve agir para agir de acordo com a fé que ele professa. Então, para que nós sejamos salvos, não basta que nós tenhamos fé, não basta crer, como dizem erradamente os protestantes. Como dizia Lutero, a sola fide é um princípio errado. Nosso Senhor fala muito claramente que nós devemos também amar. E amar é justamente viver de acordo com a fé que nós professamos. Então isso é muito importante. Quando São Pedro nega nosso Senhor Jesus Cristo, ele comete uma falha moral. Não é propriamente um pecado contra a fé. Pecado contra a fé é negar um dogma de fé, por exemplo. E, sob uma certa ótica, sim, os pecados contra a fé eles são mais graves que os pecados contra a moral. Porque o pecado contra a moral, mesmo que seja um pecado grave,
eu me confesso, né? Eu me arrependo, eu me confesso, mas eu não saí da igreja. Pecado contra a fé, você já sai da igreja, você está excomungado. Quando você perde a fé católica, seja sob heresia ou até mais gravemente por apostasia, a pessoa que perde por completo a fé, ela está fora da igreja. É claro, ela pode se arrepender, ela pode se confessar, mas é algo muito mais sensível, é algo muito mais drástico. Por isso é que essa distinção ela está até correta, mas ela não está apenas no campo da fé, ela acaba por descambar para o campo da moral. A diferença entre fé e crença é a seguinte: a crença ela é um esforço humano para conhecer a Deus. É isso que nós observamos, por exemplo, nas falsas religiões. Elas são esforços humanos para conhecer a Deus, é por isso que há nelas sempre erros crassos. E, infelizmente, também há uma ação demoníaca ali, que é o demônio que deseja confundir o homem para que ele não conheça o Deus verdadeiro. A fé é diferente, a fé não é um esforço humano, a fé é Deus que se revela ao homem e o homem adere àquela. Não começa em nós, começa com Deus, e é isso que nós vemos na fé católica, na fé cristã. Deus se revelou ao homem desde o Antigo Testamento, o ápice da revelação é nosso Senhor Jesus Cristo e nós devemos crer na revelação divina, e isso é fé. A fé é uma resposta do homem ao Deus que se revela, ao passo que a crença é simplesmente um esforço humano. A imagem perfeita da crença é a Torre de Babel. É aquela história da Torre de Babel, que os homens constroem uma torre para chegar ao céu. Mas por que a situação de São Pedro não foi falta de fé, se é uma coisa de negar a revelação? Não, mas na verdade ele não negou a revelação, ele negou que conhecia nosso Senhor. Foi um ato de covardia. Ele pecaria contra a fé se ele dissesse que conhecia nosso Senhor, mas que ele não era Deus. Isso é um pecado contra a fé. Mas ali não, ali ele disse: eu não o conheço. Foi uma covardia. Uma covardia até muito feia, como o padre Paulo Ricardo fala, que foi diante de uma criada, não foi diante de um lutador de MMA que disse para ele que se ele conhecesse Nosso Senhor ele apanharia. Não foi diante de um traficante com um fuzil, foi diante de uma simples criada. Então, de fato, foi uma grande covardia, mas ali ele simplesmente negou que conhecesse. Ele mentiu. É um pecado contra o 8º mandamento da lei de Deus, mas como é o próprio Deus, ele também peca contra os primeiros mandamentos em função disso. Tá? Então vamos aqui à pergunta 128. Por que a ressurreição é ao mesmo tempo um acontecimento transcendente? Então a gente já viu que ela é um fato histórico, um acontecimento histórico, mas também transcendente. Mesmo sendo um acontecimento histórico, constatável e atestado por meio de sinais e testemunhos, a ressurreição como entrada da humanidade de Cristo na glória de Deus transcende e supera a história como mistério da fé. Por este motivo, Cristo ressuscitado não se manifestou ao mundo, mas aos seus discípulos, fazendo deles suas testemunhas diante do povo. Isso chama muito a atenção. Eu falava da questão das mulheres, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo escolheu aparecer em primeiro lugar para mulheres que não eram reconhecidas como um testemunho válido, juridicamente válido. Nosso Senhor também não convocou uma entrevista coletiva em que todo o mundo assistisse: olha, eu ressuscitei. Não, ele apareceu para aqueles que já tinham fé. Ele apareceu para aqueles que já criam, não na ressurreição, mas já criam nele de alguma forma. E ele aparece para estas pessoas, suscita a fé nestas pessoas, de alguma forma uma fé muito abalada, né? Depois da paixão e da morte. Mas vale dizer que, eu não falei isso antes, falo agora, vocês já repararam que Nosso Senhor não apareceu para Nossa Senhora? Nosso Senhor Jesus Cristo, ou pelo menos isto não está narrado, e o padre Paulo Ricardo tem uma opinião que eu não sei se é só dele ou se é de algum santo, mas que me parece que faz todo sentido, porque Nossa Senhora foi a única pessoa que depois da paixão e da morte, na terra inteira, cria na ressurreição antes de se encontrar com o ressuscitado. Por isso é que não havia necessidade de Nosso Senhor aparecer para ela, porque ela não perdeu a fé na ressurreição. Então, Nosso Senhor, ele aparece para os discípulos para, de alguma forma, também ressuscitar a fé deles que estava profundamente abalada. Nossa Senhora não, se manteve de pé, se manteve na fé, por isso é que não se fala
de uma aparição para ela. E chama a atenção também, vale dizer, por mais que no filme do Mel Gibson, né, a pedra tenha rolado para nosso Senhor Jesus Cristo sair do sepulcro, é claro que cinematograficamente não poderia ser diferente, porque você precisa de luz para mostrar que nosso Senhor ressuscitou. Mas a pedra não rolou para nosso Senhor Jesus Cristo sair. A pedra rolou milagrosamente para que os discípulos entrassem no sepulcro. Entendam isso. O corpo de nosso Senhor, ele é um corpo glorioso. Ele é um corpo que tem propriedades de um corpo glorificado, que não são as nossas. Não é as propriedades do nosso corpo. É por isso que, por exemplo, ele pode aparecer de diversas formas. Santa Maria Madalena, por exemplo, acha que ele é o jardineiro. Ela demora a reconhecê-lo. Os discípulos de Emaús também só o reconhecem quando ele irá partir o pão. Então ele aparecia de diversas formas, ele tem toda uma rapidez, uma flexibilidade, que ele vai de um lugar para outro. Isso aconteceu com os próprios discípulos de Emaús. Quando eles o reconheceram, ele sumiu. Então vejam que é um corpo glorioso, não é o nosso corpo. Tanto que ele não precisa mais dormir, não precisa mais comer, por mais que ele coma numa das aparições, mas não foi por necessidade. Foi para mostrar que ele estava vivo, em corpo e alma. Então ele come junto aos discípulos, não é para saciar a sua fome, ele come para mostrar que ele está ali, presente em corpo e alma. E é tão bonito, né, que as chagas permaneceram. Isso está na Sagrada Escritura, inclusive. No livro do Apocalipse fala que ele virá no final dos tempos glorioso com as chagas. E no filme do Mel Gibson é espetacular essa cena, por mais que não seja ali, mas foi necessário fazer dessa forma, por mais que não tenha sido a precisão, porque ele sai do sepulcro com a pedra fechada mesmo, porque ele conseguiu ultrapassar. Tanto que, eu não sei se vocês lembram dessa aparição, está no Evangelho de São João, fala claramente, as portas estavam fechadas por medo dos judeus e ele se coloca no meio deles. Ou seja, ele passava pelas portas. Ele tinha essa capacidade, tem, né, porque ele está vivo até hoje e estará pelos séculos dos séculos. Ele passa pelas portas, ele ressuscitou, então ele saiu do sepulcro com a pedra ainda, tampando. E o Mel Gibson mostra, ele coloca a mão do lado da perna, aquele buraco gigantesco da chaga, e você via a perna, né, lá de nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se vocês já viram A Paixão de Cristo, né? Caso não tenham visto, eu recomendo, porque é um filme belíssimo, e ele conserva as chagas. Ele conserva e conservará eternamente os sinais do seu amor. Tanto que ele fala para Tomé, e tem uma pintura de Caravaggio, não sei se vocês já viram, que é belíssima também, que é Nosso Senhor pegando a mão de Tomé e colocando do lado. Assim, essa pintura é espetacular. E ele mostra para Tomé, coloque aqui as mãos no meu lado, não sejas incrédulo, mas fiel. Então, isso é belíssimo também, a conservação das chagas, mesmo num corpo glorioso, que é claro, foi vontade de Deus. Ele não precisaria ter conservado as chagas. Ele conserva justamente para que tenhamos um sinal eterno do seu amor e também para suscitar a fé. Então vejam que a ressurreição ela é ao mesmo tempo um acontecimento histórico, mas também transcendente. Ninguém viu a ressurreição. As pessoas viram o ressuscitado, é diferente. O fato da ressurreição, o momento em que a alma de nosso Senhor Jesus Cristo voltou ao seu corpo e ele ressuscitou ao terceiro dia, antes da corrupção, isso é importante dizer, diferentemente do nosso corpo que na sepultura se corrompe. Eu não sei se vocês já participaram de uma exumação, quando você visita uma sepultura, normalmente depois de 3 anos, depois de um tempo. Eu já fiz a exumação, inclusive, do meu sogro, né? Até para poupar a minha esposa, eu fiz. E, de fato, ali você tem um certo choque quando você vê os restos mortais de uma pessoa, principalmente de uma pessoa que você conheceu. E ali é que você tem que reafirmar a sua fé na ressurreição da carne. Quando você... Nosso Senhor não encontrou a corrupção. O seu corpo não se corrompeu no sepulcro. A exemplo não, também aconteceu isso com Nossa Senhora. O corpo de Nossa Senhora também não encontrou corrupção. Ela ressuscita. Então, Nosso Senhor ressuscita ao terceiro dia, a sua alma volta ao seu corpo, mas ninguém viu este acontecimento. Ele não teve testemunhas oculares. Foi, evidentemente, dentro de um sepulcro fechado, e ele sai do sepulcro e depois é que a pedra rola
para que os discípulos, as santas mulheres, lá entrassem. Você levantou a mão, querido? Não, né? Então vamos continuar aqui. Só uma observação então, ele não aparece para o mundo inteiro, ele aparece para os discípulos, então continua a ser uma questão de fé, continua a ser um mistério de fé. Por mais que haja elementos históricos, por mais que haja fatos, nós cremos na ressurreição, porque a igreja crê na ressurreição. Isso é importantíssimo nós percebermos. A nossa fé é uma fé apostólica, é uma fé que remonta aos apóstolos. Nosso Senhor apareceu para eles e por isto nós cremos na ressurreição. É uma questão de fé, evidentemente. Vamos lá, a questão que eu já falei, o catecismo vai explicitar aqui na pergunta 129. Qual é... Fala, querido. Sabe-se se a ressurreição que a gente cita aos apóstolos, fala das 500 pessoas e tal, mas foi um conhecimento geral, assim, não? Como assim explica? Não entendi. Por exemplo, os fariseus que mataram, souberam da ressurreição. Não, eu imagino que essas 500 pessoas sejam todas pessoas que eram discípulos. Poderiam ser fariseus convertidos, mas não aparecer para aqueles que não criam. Pode até ter acontecido, poderia ser uma multidão de diversas origens e várias pessoas. A gente pode pensar em São Paulo, por exemplo. Tem uma aparição de Nosso Senhor Jesus Cristo a São Paulo que é única na história, porque ele aparece para São Paulo depois de ter subido ao Pai. Por isso é que São Paulo dirá, ele apareceu a mim como a um abortivo. E por isso é que São Paulo tem a dignidade de apóstolo. Ele não era apóstolo, ele não estava no grupo dos 12, mas ele tem a dignidade de apóstolo porque Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu para ele. É isso o que o catecismo diz para nós. Mas ele aparece para os discípulos em geral, não para aqueles que o perseguiram, não para aqueles que não criam. Estes ouvirão a pregação dos apóstolos. E a pregação dos apóstolos, e até hoje é assim, é uma pregação que passa muito em torno da ressurreição. É o anúncio da ressurreição. No caso do mistério pascal inteiro. Paixão, morte, ressurreição e ascensão. A nossa pregação enquanto fiéis católicos, o anúncio da Boa Nova passa muito pela ressurreição também. Tá? Qual é o estado do corpo ressuscitado de Jesus? A ressurreição de Cristo não foi um retorno à vida terrena. O seu corpo ressuscitado é aquele que foi crucificado e carrega os sinais da sua paixão, mas é agora participante da vida divina, com as propriedades de um corpo glorioso. Por essa razão, Jesus ressuscitado é soberanamente livre de aparecer aos seus discípulos como e onde quer, e sob aspectos diferentes. Então aqui está a explicação que eu já tinha falado, é um corpo glorioso, com propriedades próprias daquele que já é participante da vida divina, como nós também somos chamados a ser nas pegadas de nosso Senhor. E aí o catecismo vai entrar agora a doutrina que a ressurreição ela é uma obra da Santíssima Trindade, ou seja, é uma obra ao mesmo tempo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ressurreição de Cristo é uma obra transcendente de Deus. As três pessoas agem juntas, segundo o que lhes é próprio. O Pai manifesta o seu poder, o Filho retoma a vida que livremente ofereceu, reunindo a sua alma e o seu corpo, que o Espírito vivifica e glorifica. Então a gente já tinha aprendido quando falávamos do dogma da Santíssima Trindade, já é uma aula que já tem um tempinho, né? Mas naquela aula a doutrina já nos ensina que a Trindade, por mais que determinadas ações, determinados atos sejam identificados com uma das pessoas da Santíssima Trindade ou com outra, como por exemplo a criação, ela é identificada com Deus Pai, a salvação é identificada com a segunda pessoa da Santíssima Trindade, com o Filho, e a santificação é identificada com a terceira pessoa da Santíssima Trindade, com o Espírito Santo. A Santíssima Trindade ela sempre age
junta, né? Então, tudo é obra da Santíssima Trindade, inclusive a própria criação. A redenção, evidentemente, a santificação é sempre obra da Santíssima Trindade, e isso, é claro, se aplica também à ressurreição de nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Ele não é ressuscitado, ele ressuscita, isso é importante dizer. Ele não é um agente passivo da ressurreição, ele é agente ativo. Ele próprio ressuscita, como está escrito aqui, pelo seu próprio poder. E essa citação que está do Evangelho de São João é do discurso do bom pastor. João 10, versículo 17. Eu dou a minha vida livremente para retomá-la. Eu tenho o poder de dar a minha vida e retomá-la. Ele fala isso de forma muito clara no Evangelho. Então, nosso Senhor ressuscita. O que não significa que o Pai e o Espírito Santo não tenham participado da ressurreição. Evidentemente que sim, a Trindade, ela tem uma ação conjunta na história. Diferentemente de nós como criaturas, nós seremos ressuscitados por Deus, evidentemente. E aí, para fechar esta parte dedicada à ressurreição, quais são o sentido e o alcance salvífico da ressurreição? A ressurreição é o ápice da encarnação. Ela confirma a divindade de Cristo, como também tudo o que ele fez e ensinou, e realiza todas as promessas divinas a nosso favor. Além disso, o ressuscitado, vencedor do pecado e da morte, é o princípio da nossa justificação e da nossa ressurreição. Desde agora, nos dá a graça da adoção filial, que é real participação da sua vida de filho único. Depois, no final dos tempos, ele ressuscitará o nosso corpo. Então, é basicamente um resumo daquilo que a gente já falou, né? No final dos tempos, então, é importante dizer isto. A gente ainda vai ter uma aula só para falar do mistério da ressurreição da carne. Ele ressuscitará o nosso corpo e com a ressurreição, é claro, ele ingressa enquanto homem, é importantíssimo dizer, com a ressurreição e a ascensão, nosso Senhor Jesus Cristo ingressa enquanto homem na vida divina. Ele se torna participante da vida divina, da vida bem-aventurada de Deus, da vida eterna, da Zoé, como nós falávamos, como primícias. São Paulo dirá que ele ressuscita como primícias daqueles que morreram. Então, ele é o primeiro ressuscitado e nós somos chamados, é claro, a ressuscitar com ele. A grande questão é que nós devemos viver como ele, morrer como ele, é claro, dentro daquela morte que nós somos chamados a ter, mas uma morte santa, é uma vida de doação, uma vida de amor, para que nós possamos ressuscitar com ele. É isso que São Paulo vai falar na carta aos Romanos, tá? Quem quiser, e eu recomendo muito se aprofundar na ressurreição, está lá entre os parágrafos 638, deixa eu ver aqui, 638 a 658 do Catecismo. Não deixem de ler o Catecismo, tá, gente? Nem em todas as aulas a gente consegue ler o Catecismo, mas ele é muito profundo, ele acaba por aprofundar, por explicar ainda mais o que a gente ensina na aula e de forma, claro, muito melhor. Então vamos ler só aqui o resumindo, lá no Catecismo, na página 189, entre os parágrafos 656 e 658. A fé na ressurreição tem por objeto um acontecimento ao mesmo tempo historicamente atestado pelos discípulos que encontraram verdadeiramente o ressuscitado e misteriosamente transcendente, enquanto entrada da humanidade de Cristo na glória de Deus. O sepulcro vazio e os panos de linho no chão significam por si mesmos que o corpo de Cristo escapou às correntes da morte e da corrupção pelo poder de Deus. Eles preparam os discípulos para o reencontro com o ressuscitado. Cristo, primogênito dentre os mortos, é o princípio de nossa própria ressurreição, desde já pela justificação de nossa alma, mais tarde
pela vivificação de nosso corpo. Então tem essa expressão belíssima também da carta de São Paulo aos Colossenses, primogênito dentre os mortos, porque ele foi o primeiro a ressuscitar. Então aqui vejam claramente no final, pela justificação de nossa alma, que é no momento em que a gente morre, para aqueles que são salvos, a alma ela já vai ou para o céu ou para o purgatório, e depois a vivificação de nosso corpo é a ressurreição da carne. Então a gente já falou, né, do primeiro mistério, que é a ascensão. Agora a gente vai falar de outros dois, a ressurreição. Agora a gente vai falar de outros dois, a ascensão e o julgamento que acontecerá no final dos tempos. Então vamos lá na pergunta 132 do compêndio. Jesus subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O que representa a ascensão? Depois de 40 dias, período em que se mostrou aos apóstolos sob os traços de uma humanidade comum que escondiam a sua glória de ressuscitado, Cristo sobe aos céus e se senta à direita do Pai. Ele é o Senhor que reina agora com a sua humanidade na glória eterna de Filho de Deus e intercede incessantemente a nosso favor junto ao Pai. Envia-nos o seu Espírito e nos dá a esperança de estar com Ele um dia, tendo-nos preparado um lugar. Então, a ascensão é evidente, é um mistério da nossa fé que está diretamente associado com a ressurreição. Isto está atestado nas próprias Sagradas Escrituras. Depois de ressuscitado, Nosso Senhor permaneceu 40 dias com os apóstolos, com os seus discípulos, e depois de 40 dias ele subiu aos céus. E é bonito porque no tempo pascal a gente vive exatamente isso. A gente acabou de viver, na realidade. Domingo passado foi o domingo de Pentecostes. Então, a Páscoa ela começa no domingo de Páscoa, evidentemente. É o domingo da ressurreição. E depois de 40 dias é que nós celebramos a ascensão de Nosso Senhor. Infelizmente no Brasil não é feriado, porque a ascensão ela deveria ser celebrada numa quinta-feira. Basta que vocês façam as contas, né? De domingo mais 40 dará uma quinta-feira. Então, Pentecostes seria domingo, porque Pentecostes são 50 dias depois da Páscoa. Então, Pentecostes sim é num domingo. Então, a ascensão, ela, onde é feriado, especialmente na Europa, né, que é um continente que já se formou, né, ou foi feito católico, e por isso há toda uma tradição de que esses dias sejam feriados, por mais que hoje seja um continente totalmente apóstata, infelizmente, um continente que perdeu a fé, pelo contrário, é mais florescente aqui no Brasil, na própria África, na América Latina, do que nas nações europeias, mas lá, em geral, né, até porque Roma está lá, essas datas são feriados, mas o certo seria, esse seria até um bom papel para um parlamentar católico, um senador, um deputado, estabelecer feriados em todas essas datas santas. Então a ascensão é na quinta-feira e Pentecostes 50 dias depois, no domingo. Hoje é domingo da Santíssima Trindade, que é o primeiro domingo depois de Pentecostes. Então vejam que Nosso Senhor ele sobe aos céus. Ele não é assunto, mais uma vez, da mesma forma que a ressurreição, ele é Deus, ele próprio ressuscita. Na ascensão é o mesmo, ele é agente ativo, ele sobe aos céus. Ele vai e está sentado à direita do Pai. Então aqui na ascensão se aperfeiçoa o que já tinha acontecido na ressurreição. Ele que já está na vida divina, ele sobe aos céus e se senta à direita do Pai. Isto é sinal. O que significa isso, estar sentado? Por mais que nada impede que ele esteja concretamente sentado à direita, eu particularmente creio que ele está de fato, e as representações que nós temos do céu na arte sacra apontam para isso. Ele está sentado, fisicamente sentado à direita do Pai, mas isto também significa, diz o catecismo, ele entrou na glória. E aqui mais uma vez, ele é homem,
Este é o ponto. Ele é 100% Deus e 100% homem. Então ele entra como homem na glória de Deus. Ele é o primeiro a entrar. Ele é o primeiro a entrar na vida divina, o primeiro homem ao entrar na vida bem-aventurada de Deus. E com isso ele abre as portas do céu para nós. E é por isso que hoje nós podemos entrar no céu. Vejam que de fato a ascensão está totalmente unida à ressurreição e a um acontecimento histórico e ao mesmo tempo, a exemplo da ressurreição, também transcendente. Também um mistério de fé. E está narrado na Sagrada Escritura em diversas oportunidades. Eu escolhi que a gente lesse aqui no Evangelho de São Marcos, que é o evangelho que a gente tem lido neste ano litúrgico. Mas também a ascensão está narrada no Evangelho de São Lucas. Ela também está narrada de uma forma um pouco velada no Evangelho que nós acabamos de ouvir na missa de hoje, né? Que é a conclusão do Evangelho de São Mateus. E ela também está narrada, nós vamos ler, no livro dos Atos dos Apóstolos. Então vamos ler aqui a ressurreição e a ascensão. Eu lerei tudo porque o Evangelho de São Marcos ele é mais resumido. Então vamos lá. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos de 1 a 20. Vocês perceberam aqui que primeiro é narrada a ressurreição e no final do Evangelho é narrada a ascensão de nosso Senhor. Marcos 16, versículos de 1 a 20. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ungir Jesus. E no primeiro dia da semana foram muito cedo ao sepulcro, mal o sol havia despontado, e diziam entre si: quem nos há de remover a pedra da entrada do sepulcro? Levantando os olhos, elas viram removida a pedra, que era muito grande. Entrando no sepulcro, viram sentado do lado direito um jovem vestido de roupas brancas e assustaram-se. Ele lhes falou: não tenhais medo, buscais Jesus de Nazaré que foi crucificado. Ele ressuscitou, já não está aqui. Eis o lugar onde o depositaram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galiléia. Lá o vereis como vos disse. Elas saíram do sepulcro e fugiram, trêmulas e amedrontadas, e a ninguém disseram coisa alguma por causa do medo. Tendo Jesus ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria de Magdala, de quem tinha expulsado 7 demônios. Foi ela noticiá-lo aos que estiveram com ele, os quais estavam aflitos e chorosos. Quando souberam que Jesus vivia e que ela o tinha visto, não quiseram acreditar. Mais tarde, ele apareceu sob outra forma a 2 entre eles que iam para o campo. Eles foram anunciá-lo aos demais, mas estes tampouco acreditaram. Por fim apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Vejam que São Marcos, com a capacidade divina em que ele recebeu de ser bem sintético, ele fala em breves versículos de todas as aparições, praticamente, evidentemente não de todas, mas de quase todas. Ele fala da aparição às santas mulheres, ele fala da aparição apenas a Maria Madalena,
ele fala da aparição para os discípulos em Emaús, que são estes 2 discípulos que iam para o campo, e fala da aparição para os 11, e por fim ele arremata com a ascensão, que está entre os versículos 19 e 20. Vamos lá. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Vejam que São Marcos ele resume os 40 dias em um só. A impressão que fica é que foi um dia apenas e Nosso Senhor no fim do dia subiu. Como é que a gente sabe então que são 40? Vamos ao livro dos Atos dos Apóstolos, porque é lá que São Lucas, se São Marcos tem essa capacidade da síntese, São Lucas, além de médico, né, e de artista, é atribuída a São Lucas a primeira pintura de Nossa Senhora, por exemplo. São Lucas, que conheceu Nossa Senhora pessoalmente, é fácil depreender isso pelo seu evangelho, em que ele narra acontecimentos que somente Nossa Senhora sabia. Por exemplo, a anunciação do anjo e a encarnação só estavam presentes Deus, o anjo Gabriel, o arcanjo São Gabriel e Nossa Senhora. Então São Lucas, quando ele fala, por exemplo, que Nossa Senhora guardava essas palavras no seu coração e sobre elas meditava, isso aqui é um sinal de que ele conversou com ela. E ela é que tinha contado para ele esses mistérios. Então é um privilégio, né? Imagine ouvir Nossa Senhora contar sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas São Lucas também ele tem uma veia de historiador. A precisão histórica entre os evangelistas em diversas oportunidades é mais em São Lucas, por mais que São João também, em alguns aspectos, ele tenha também uma maior precisão cronológica e histórica. Vamos lá ao livro dos Atos, capítulo 1, versículo 1. É o início. E vejam como São Lucas aqui ele vai fazer referência ao Evangelho no início do livro dos Atos. Em minha primeira narração, ó Teófilo. E aí a gente não sabe se Teófilo é de fato um personagem histórico ou se isto vale para todos nós, já que Teófilo significa amigo de Deus, né? Teo é Deus, filo vem de filia, que é um dos graus do amor, né? No grego. Então Teófilo é amigo de Deus. Em minha primeira narração a Teófilo, contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolhera, foi arrebatado ao céu. E a eles se manifestou vivo depois de sua paixão, com muitas provas aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. E é por isso que nós cremos que estas aparições de Nosso Senhor se desenrolaram ao longo de 40 dias e depois ele ascendeu, ele subiu aos céus, como está narrado a partir do versículo 4. E comendo com eles, vejam que em diversas aparições Nosso Senhor come. Isso aqui também é um sinal, gente, da Santa Missa, tá? Entendam isto. Não é que Nosso Senhor ele comia, como eu falei antes, para provar que ele estava vivo em corpo e alma, mas é evidente, já provado. Por que comer de novo? Porque é a Santa Missa. A Santa Missa, através dela é que nós comemos o alimento eterno, que é o próprio Cristo. Então, este hábito de comer com os discípulos ressuscitado aponta para a Santa Missa, aponta para o sacramento da Eucaristia. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias, uma referência a Pentecostes. Assim, reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides instaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele: não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo.
Dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Enquanto o acompanhavam com seus olhares, vendo-o afastar-se para o céu, eis que lhes apareceram 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o vistes subir para o céu. E este é o mistério que nós trataremos no fim da aula agora, que é nosso Senhor que virá no final dos tempos julgar os vivos e os mortos. É a pergunta 133 aí do compêndio. Vamos lá. Vamos só aqui ler o resumindo, gente. Eu estou indicando para vocês o catecismo hoje. Então, a ascensão, gente, está entre os parágrafos 659 e 667 do catecismo, tá? Quem puder ler depois, eu recomendo muito. 659 a 667. Vamos ler aqui do 665 ao 667 só um resumo da ascensão, que a gente já viu tanto no compêndio quanto na escritura. A ascensão de Cristo assinala a entrada definitiva da humanidade de Jesus no domínio celeste de Deus, donde voltará, mas que até lá o esconde aos olhos dos homens. Jesus Cristo, cabeça da Igreja, nos precede no reino glorioso do Pai, para que nós, membros de seu corpo, vivamos na esperança de estarmos um dia eternamente com Ele. Tendo entrado uma vez por todas no santuário do céu, Jesus Cristo intercede sem cessar por nós, como mediador que nos garante permanentemente a efusão do Espírito Santo. Vejam, palavras belíssimas. E agora a gente vai aqui para este outro artigo de fé. Vejam que no catecismo muda, é artigo 7. Donde virá julgar os vivos e os mortos. Então, o juízo que acontecerá. Entendam que eu vou aqui só antecipar para que vocês não fiquem na dúvida. Existe o juízo particular e existe o juízo universal, tá? O juízo particular, ele acontece na hora da morte. É na hora da morte que é definido se a pessoa está salva ou condenada no inferno. Se ela estiver condenada no inferno, não há mais, evidentemente, esperança. Se ela é salva, ela pode ou ir direto para o céu ou ir para o purgatório. Esse é o juízo particular, que as nossas almas, no momento em que nós morremos, já acontece o juízo particular. No momento em que nós morremos, as nossas almas se apresentam diante do justo juiz, que é nosso Senhor Jesus Cristo. No final dos tempos acontecerá o juízo universal, e aí não será um juízo particular. O juízo será o mesmo, mas será um acontecimento tremendo, né, que a gente não consegue nem imaginar, mas haverá um juízo universal em que todos saberão o destino eterno de todos. Todas as pessoas que viveram na história inteira se apresentarão com os seus corpos, aí sim, com os seus corpos diante do justo juiz. Corpos gloriosos, no caso dos salvos, corpos condenados, tenebrosos, no caso dos condenados. Este é o juízo universal, e eu vou ler uma passagem da Escritura que fala do juízo universal, que está no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. Mas vamos focar aqui primeiro no compêndio. Donde virá julgar os vivos e os mortos. Como reina agora o Senhor Jesus, Senhor do cosmo e da história, cabeça da sua igreja, Cristo glorificado permanece misteriosamente na terra, onde o seu reino já está presente como germe e início na igreja. Um dia voltará na glória, mas não sabemos o momento, por isso vivemos na vigilância orando. Vem, Senhor Jesus. Então, este retorno, esta segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque teve a primeira vinda na encarnação, quando ele vem na história, e haverá essa segunda vinda no final dos tempos, que nós chamamos de parousia, né? P-A-R-U-S-I-A, parousia. A parousia é a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo no final dos tempos. Poderia ser agora. Nós não sabemos, ele acabou de dizer no livro dos Atos, nós não sabemos o tempo e os momentos que o Pai reservou. É claro que nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto Deus, sabe quando ele virá.
mas este é um mistério que é do conhecimento apenas de Deus. Por isso é que todas estas profecias, como por exemplo de Nostradamus, vai ser no ano tal, isto não é católico. Nosso Senhor, ele é muito claro que este é um mistério que só Deus sabe. Só Deus sabe quando nosso Senhor Jesus Cristo voltará no final dos tempos. Isso tem que estar muito claro para nós, por mais que haja sinais. Há sinais que eventualmente podem atestar que está próximo ou não. E mesmo assim, estar próximo é muito relativo para Deus. Tem um salmo que diz, né, que 1000 anos para Deus é como a noite de uma vigília que passou. Então, para Deus, a história passa num piscar de olhos. Então, vejam que os primeiros discípulos, a igreja primitiva, ela vivia na expectativa da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele grito, né, o Maranatá, vem Senhor Jesus, que está lá no livro do Apocalipse, no final do livro do Apocalipse. Então, vejam que nós devemos viver nesta expectativa. Nós devemos crer na segunda vinda de nosso Senhor, nós devemos crer que Ele virá no final dos tempos, nós devemos crer que isso pode acontecer a qualquer momento. E nós devemos estar devidamente preparados. Daí a nossa luta importantíssima de permanecermos em estado de graça, de permanecermos na nossa amizade com Deus. Por isso é que a gente deve se converter, por isso é que a gente deve sair da vida de pecado, por isso é que a gente deve romper com o pecado, especialmente com os pecados graves, os pecados mortais. Eles têm esse nome porque se a gente morre com pecados graves não confessados, a gente vai para o inferno. A gente é condenado eternamente ao inferno. Então é por isso que a gente tem que se esforçar para viver na graça, e se a gente sai da graça, se a gente comete um pecado grave, correr para se confessar o quanto antes. É claro que a gente não vai bater na porta do padre 3 da manhã, quebrar a janela, não seria tão errado assim diante da urgência, mas a gente espera de manhã e vem confessar. Não podemos ficar com pecados graves não confessados. Então, cometer um pecado, pede a Deus a graça do arrependimento, pede a Deus a graça de chorar os nossos pecados e se confesse o quanto antes. A gente precisa permanecer na amizade com Deus, em estado de amizade, porque nosso Senhor virá como um ladrão. É assim que está escrito na Bíblia. O ladrão não avisa, estou indo aí te assaltar, hein? Me espera aí. Ele não interfona. O porteiro não avisa que o ladrão está entrando. E ele virá como um ladrão. Ele virá no momento em que a gente não esperará. Então, e é claro que todos esses sinais históricos que nós vemos hoje são sinais próprios de um tempo que pode ser próximo do final dos tempos. Hoje nós vemos uma igreja que passa por uma situação muito difícil, que é perseguida, extremamente perseguida. Nós vemos uma igreja que diminui de tamanho e um mundo que vira as costas para a igreja, inimigos infiltrados dentro da igreja. São sinais. Essa própria situação do Covid está narrado na Escritura que haverá doenças, haverá essas situações de guerras. É claro que isso aconteceu ao longo da história inteira, mas são sinais que devem nos alarmar ainda mais, devem nos deixar ainda mais atentos. Alarmar é no sentido não é de ficar maluco, não. É alarmar no sentido de estar alerta, de estar preparado. Os sinais existem e a gente não pode virar as costas para eles. Saibam que há uma profecia de que a igreja, isso é questão até de fé, a igreja ela também viverá a sua paixão. Nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, nós somos membros do seu corpo. Então, ensina a fé católica que antes do final dos tempos a igreja passará por um tempo de muita provação. Isso está escrito inclusive no catecismo. Ela passará por um tempo de provação, um tempo muito difícil. Então a gente tem que estar preparado até para isso. E isso já acontece hoje, de alguma forma. Nós, enquanto fiéis católicos, somos perseguidos, né? Nós precisamos ter isso muito claro. Eu até vou ler aqui para vocês no catecismo, eu vou selecionar essa passagem para ler daqui a pouco, a provação derradeira da igreja, porque nós precisamos estar preparados também para isso. Nós precisamos estar preparados para ter a nossa fé provada. Nós precisamos estar preparados até para o martírio.
que não sabemos se será um martírio físico, mas pelo menos o martírio da ridicularização, o martírio de sermos considerados carolas, sermos considerados pessoas ridículas, ultrapassadas. Isto a gente já vive. Sim. Uma amiga minha estava falando comigo, que eu tinha a coroação, mas você só vive lá na igreja. Sim. Isso acontece no condomínio. Só acontece às vezes dentro da nossa própria família, com as pessoas mais queridas. Então, a gente precisa estar preparado, só que isso pode acontecer também, já acontece socialmente e de uma forma até pública. A gente vê hoje, né, a perseguição que há nos mais diversos âmbitos ao cristianismo, à fé católica. Então, continuemos aqui para que a gente tenha tempo de ler esta passagem, porque eu gostaria que vocês, de alguma forma, começassem a observar esses sinais, porque a gente não tem nada a perder, entendeu? Estar preparado, a gente não tem nada a perder, até porque a gente pode morrer a qualquer momento mesmo. Então, a gente tem que estar preparado. Quantas pessoas a gente tem visto, né? Pessoas jovens que têm perdido a vida até por conta dessa situação do Covid, e então a gente tem que estar preparado, devidamente preparado. Vamos lá, vamos só ler as perguntas 134 e 135, que aí eu vou ler esta provação derradeira da igreja aqui. Como se realizará a vinda do Senhor na glória? Depois do último abalo cósmico deste mundo que passa, a vinda gloriosa de Cristo acontecerá com o triunfo definitivo de Deus na parousia de Cristo e com o último juízo. Realizar-se-á assim o reino de Deus. Como Cristo julgará os vivos e os mortos? Cristo julgará com o poder que adquiriu como Redentor do mundo, que veio para salvar os homens. Os segredos dos corações serão revelados, bem como a conduta de cada um em relação a Deus e ao próximo. Todo homem será repleto de vida ou condenado pela eternidade, de acordo com suas obras. Assim se realizará a plenitude de Cristo, na qual Deus será tudo em todos. Uma coisa importante de se dizer que está escrito aqui é essa doutrina do reinado de nosso Senhor. É importante dizer, gente, é claro que a igreja, ela é o reino de nosso Senhor Jesus Cristo por excelência, e ela é também princípio, germe, como está escrito aqui, é princípio deste reino que será perfeito no final dos tempos. Mas é importante dizer também a doutrina do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, ele é rei da sociedade, ele é rei de tudo e de todos. Nosso Senhor Jesus Cristo não é rei apenas no final dos tempos. E aqui eu falo nosso Senhor Jesus Cristo como homem, tá? Evidente que como Deus ele é Senhor de tudo. Mas ele também como homem, ao assumir a nossa humanidade e ao dar a sua vida por nós, ressuscitar ao terceiro dia e subir aos céus, ele é Senhor do cosmos e da história. Então ele é Senhor não apenas dos nossos corações, numa concepção individualista, ele é Senhor das famílias, Senhor dos bairros, das cidades, dos estados, das nações. As nações deveriam se submeter a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é que a gente vê tantos países que têm nas suas bandeiras uma cruz. Quem gosta de colecionar, eu até hoje, agora eu boto a culpa no meu filho, né? Quem gosta de colecionar o álbum da Copa, né? Eu falo que agora é o meu filho de 3 anos que coleciona, mas claro que sou eu. Vai olhar que as bandeiras da Europa, quase todas elas têm a cruz. E hoje países que são ateus, como é o caso dos próprios países nórdicos, né? Finlândia, Suécia, Dinamarca, todos eles têm a cruz, porque tem, claro, uma raiz cristã, uma raiz católica, e depois, infelizmente, apostataram. Vejam que as nações já apostataram. Vejam que as nações que foram concebidas, né, fundadas, como o próprio Brasil. O Brasil foi fundado na fé católica. Inclusive, o dia 26 de abril é um dia importantíssimo, que é a primeira missa que foi celebrada. Tem até uma pintura belíssima que mostra ali os índios e os portugueses diante, né, da primeira missa que foi celebrada. Então, entendam que as nações devem reconhecer nosso Senhor Jesus Cristo como Rei.
Ele é rei também da sociedade. Ele não é rei dos corações apenas. Ele não é um rei individual simplesmente. As instituições, por isso é que tem crucifixo nos tribunais até hoje. Até no Supremo, né? Tudo que eles fazem lá, até o Supremo ainda tem o crucifixo lá. Se você chegar lá, a Câmara dos Deputados tem crucifixo. Por que isso? Porque ele é senhor daquelas instituições. Só que hoje elas o rejeitam, o abominam e o distratam, infelizmente. Mas é só para que vocês entendam que não é simplesmente um reinado individual. O que a igreja ensina na sua doutrina é que nosso Senhor é rei da sociedade, é o reinado social. Quem quiser se aprofundar sobre isso, eu estou sem a caneta, leia um documento chamado Quais Primas, do Papa Pio XI. Foi feito no século XX, é bem recente, foi quando ele instituiu a festa de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Quais Primas é Q-U-A-S, primeira palavra, quais, P-R-I-M-A-S, Quais Primas. Se vocês jogarem no Google, vocês vão ter acesso a um documento que não é muito longo, mas ali está a doutrina de forma belíssima do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Justamente como Joana d'Arc, né? Ela foi queimada na... Ela teve um papel, um registro, onde o rei entregava a França a Deus. Sim, a França, por isso é que a França é chamada de primogênita da igreja. A França é um país, na sua fundação, extremamente católico. Sim, sim. Vamos ler aqui então o parágrafo 675 até o 677 do Catecismo, só para que vocês conheçam esta doutrina da provação derradeira da igreja, da qual nós já temos sinais, sem dúvida nenhuma, no mundo atual. Vamos lá, 675 a 677. Antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério de iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas à custa da apostasia da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. Esta impostura anticrística já se esboça no mundo toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica que só pode realizar-se para além dela, por meio do juízo escatológico. Mesmo em sua forma mitigada, a Igreja rejeitou esta falsificação do reino vindouro sob o nome de milenarismo, sobretudo sob a forma política de um messianismo secularizado, intrinsecamente perverso. Vale dizer que não se sabe se o anticristo será uma pessoa, a maior parte atesta que sim, ou se será também ou simplesmente uma impostura religiosa, mas muito provavelmente o anticristo será uma pessoa que representa esta impostura religiosa, e a gente pode citar como exemplo desse messianismo ou desta promessa de uma vida perfeita neste mundo o comunismo, por exemplo. O socialismo representa muito bem isso, e dentro da igreja a teologia da libertação. A teologia da libertação é o marxismo assumido como doutrina, entre aspas, católica. Então, a teologia da libertação é isto, é uma aplicação do pensamento marxista e uma tentativa de associá-lo com o cristianismo, que gera os maiores males, gera a apostasia, né? A perda da fé. Não, não teve. O anticristo ele virá antes do final dos tempos. Não, é uma figura misteriosa que ainda virá. Não, de forma nenhuma. Hitler não era o anticristo, por mais que fosse uma pessoa muito má. Aí, não, de forma nenhuma. O anticristo é uma figura apenas. É uma figura, não haverá vários, é uma só. Próximo do final dos tempos. A igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa, em que seguirá seu Senhor em sua morte e ressurreição. Portanto, o reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja, segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus
sobre o desencadeamento último do mal, que fará sua esposa descer do céu. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma do juízo final, depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. Vejam que não é um progresso ascendente, então de fato faz todo sentido que a igreja ela diminua de tamanho no final dos tempos. É o que a gente já vê hoje, infelizmente, uma sociedade que em sua maioria vira as costas para o Deus verdadeiro e a sua igreja. Vamos só ler o resumindo, que eu ainda vou colocar uma passagem da Sagrada Escritura que fala do final dos tempos. Vamos lá. 680 a 682. Cristo Senhor já reina pela igreja, mas ainda não lhe estão submetidas todas as coisas deste mundo. O triunfo do reino de Cristo não se dará sem uma última investida das potências do mal. No dia do juízo, por ocasião do fim do mundo, Cristo virá na glória para realizar o triunfo definitivo do bem sobre o mal, os quais, como o trigo e o joio, terão crescido juntos ao longo da história. Ao vir no fim dos tempos para julgar os vivos e os mortos, Cristo glorioso revelará a disposição secreta dos corações e retribuirá a cada um segundo suas obras e segundo tiver acolhido ou rejeitado sua graça. Quem quiser se aprofundar, só porque eu fiz isso a aula toda, nesta questão do julgamento, no final dos tempos, parágrafos 668 a 682 do Catecismo, a gente leu uma parte deles, 668 a 682, e para fechar a aula, vamos lá no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, que é aquela passagem que muito nos amedronta sobre o juízo final, e vejam que aqui é muito claro, não há como negar o juízo final, da mesma forma que não há como negar o inferno. Há pessoas hoje que querem dizer que o inferno não existe. Vejam essa passagem e me digam se é possível um católico afirmar que o inferno não existe depois de ler essa passagem claríssima das bocas de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, Mateus 25, versículos 31 a 46. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Passagem claríssima, E deve sim nos amedrontar, não está errado não. A gente deve ter sim um tremor
E só para corrigir um possível erro a partir dessa passagem, foi providencial que eu tenha botado a conclusão do Evangelho de São Marcos junto com essa passagem, porque vocês poderiam concluir erradamente que basta então supostamente fazer o bem, você não precisa ser católico e você estar salvo. Basta dar de comer a quem tem fome, e não é verdade, porque a gente tem que ler a Escritura como um todo. Da mesma forma que Lutero está errado ao dizer que a sola fidei, ou seja, basta a fé, basta crer. Não, aqui está muito claro essa passagem, apontei para o celular, mas é aqui. Essa passagem mostra que nós temos que amar, que nós temos que ter uma vida de obras de acordo com a fé que nós professamos, mas a fé é necessária para a salvação. O que Nosso Senhor falou na passagem que nós lemos hoje? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então eu tenho que ler a Escritura como um todo. A fé é necessária para a salvação e só serão salvos sem fé aqueles que forem ignorantes. É o caminho de salvação que há para aqueles que não têm fé. É a ignorância, ou seja, não tiveram a oportunidade de crer. E esse juízo pertence a Deus. Eu não posso julgar. O que eu não posso é relaxar diante das pessoas que eu amo que não têm fé. Eu tenho que rezar por elas, eu tenho que pregar para elas dentro do possível, fazer penitência para que elas creiam. E, claro, desejar para elas a fé católica, mas não é só a fé, como dizia Lutero. Nós devemos amar, nós devemos fazer o bem, como está escrito aqui. Dar de comer a quem tem fome. Vejam, não é só caridade material, é caridade também espiritual. É rezar pelas pessoas, rezar pelos vivos e pelos mortos, aconselhar os duvidosos, ensinar os ignorantes. Então, são as obras de misericórdia corporais e espirituais. Deixa eu ler aqui para vocês, porque é bom que a gente decore todas as obras de misericórdia. Está no compêndio aqui no finalzinho. No meu aqui é a página 183. Não sei se no de vocês, que é o pequenininho, se tem. Imagino que sim. As obras de misericórdia corporal são justamente aquelas que estão nesta passagem. Vamos lá. Dar de comer aos famintos, dar de beber aos sedentos, vestir os nus, acolher os peregrinos, visitar os enfermos, visitar os encarcerados, e a sétima é a única que não está aqui, que é sepultar os mortos. Sepultar os mortos é obra de misericórdia corporal. E aí vem a obra de misericórdia espiritual, que são mais importantes ainda. Aconselhar os duvidosos, ensinar os ignorantes, admoestar os pecadores, consolar os aflitos, perdoar as ofensas, suportar pacientemente as pessoas incômodas, essa é ótima. Suportar os chatos é obra de misericórdia espiritual. Vejam, aqueles que são casados, né? Minha esposa não é aluna, então eu posso falar, aqueles que são casados praticam essa obra de misericórdia dentro de casa, com a esposa e com os filhos, mas é isso mesmo, a pessoa incômoda é aquela que está mais próxima de nós. É essa a verdade. Rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Vejam, estas são as obras de misericórdia. Aqui está o bem que nós somos chamados a fazer. O bem que nós somos chamados a fazer está aqui. São as 14 obras de misericórdia, 7 corporais e 7 espirituais. Quem não achou, vou deixar aqui aberto, pode tirar uma foto no celular, ou eu mesmo tiro e boto lá no grupo. Eu posso tirar e botar lá no grupo. Vamos lá rezar? Eu vou levar essa imagem aqui para ver se algum de vocês vai querer ficar com ela. Então, um santo domingo e uma boa semana para todos.